Olá, sou Cristina Simão, vou ser a host deste primeiro episódio do novo podcast Workaround do Giggle Clothing, onde vamos abordar vários temas do mundo do trabalho. Hoje iremos conhecer uma visão internacional da carreira do nosso primeiro convidado, o Rui Rocheta. O Rui é nosso diretor regional, é responsável por uma região composta pela Península Ibérica, pela América Latina e pela Turquia. O Rui juntou-se à GE Group em 2012, enquanto Country Manager do Brasil, tendo participado no crescimento e na evolução de várias linhas de negócio na América Latina, até à função atual de diretor regional da nossa região. Rui, muito bem-vindo, muito obrigada por estares aqui no nosso primeiro episódio do nosso novo podcast. Queria começar por perguntar como é que foram estes 10 anos de carreira na GE Group, neste teu percurso, desde Country Manager até aos dias de hoje. Bom, antes de mais, obrigado pelo convite. Foram intensos, acho que é a melhor maneira de descrever. Foram muito mais do que eu esperava. Eu juntei-me à GE Group exatamente porque estavam à procura de alguém que não soubesse nada de recursos humanos, portanto, que aí encontraram a pessoa certa. Ao fim de 10 anos acho que já sei alguma coisinha. Mas foram 10 anos de experiências muito válidas, muito importantes, também a nível pessoal, de vários países, de 3 continentes. Eu continuo um bocado dividido entre 3 continentes, mantendo a Turquia, e também a nível pessoal, com filhos, com mudanças de país, com mudanças de vida. Foram 10 anos bem vividos, eu diria. Quais é que foram os maiores desafios durante esta tua carreira internacional e como é que os conseguiste enfrentar? O seu maior desafio, eu acho que é entender muitas vezes ou aceitar a burocracia local. Tão diferente. E que nós não somos exemplo para ninguém, não é? Portugal não é exemplo para ninguém nisso. Mas eu posso garantir que há países muito piores e que é muito frustrante. E se nós tentarmos combater isso, é inútil, porque não, quer dizer, nós não vamos mudar um país de 200 milhões de habitantes como o Brasil. Pronto, portanto, se as coisas funcionam daquela maneira, nós temos de aprender a viver com aquelas regras e a jogar o jogo com aquelas regras. Custou-me, quando eu entrei na GI, eu já trabalhava no Brasil antes, portanto não foi, já tinha começado esse processo, não foi todo na GI, mas acho que depois aprendi a aceitar as regras do jogo e que, tendo aceito as regras do jogo, isso facilitou muitíssimo o meu trabalho. Dar um exemplo, o Brasil tem legislação para tudo. Portanto, se abre uma filial numa cidade qualquer, precisa-se de 400 documentos que são dependentes de 10 entidades diferentes do Estado, do não sei quem, do não sei, nenhuma delas funciona. Todas elas multam umas às outras, todas chutam de um para o outro a necessidade, mas como eu digo, não se vai mudar isso. Portanto, tem de se entender que faz parte do custo de trabalhar ali, assumir alguns desses riscos. Então, algumas vezes tem de se fazer as coisas enquanto se está à espera da outra, etc. E aceitando isso facilita muitivíssimo a vida. Não é? Mas o que achas que são as principais diferenças entre os profissionais portugueses e destes países onde tiveste a trabalhar ou que lideras atualmente? Bom, há várias. Há várias diferenças culturais importantes. Com os brasileiros, não só os brasileiros, mas os colombianos, por exemplo, também são do mesmo tipo. Têm muita dificuldade em dizer que não. Então, no trabalho isso é complicado, porque se se pede alguma coisa, eles dizem sempre que sim. Se se dá um prazo, eles confirmam esse prazo e dizem que sim. Embora eles saibam perfeitamente, ou sejam totalmente contra aquela ideia, mas nunca o assumem, nunca o verbalizam, ou sabem perfeitamente que aquele prazo é totalmente inviável, mas também não o dizem, porque acham que dizer que não fica mal de alguma forma. Portanto, isso cria uma dificuldade, na gestão,
porque é preciso confirmar 10 vezes essa verdadeira disponibilidade até eles de facto assumirem que a ideia não serve. Noutros países não há tanto isso, mas há algumas outras diferenças em relação aos portugueses também, nomeadamente na proximidade entre as equipes. Os portugueses são mais reservados, de alguma forma, inclusive até mais do que os turcos, não é? Por incrível que vos possa parecer, bastante mais reservados no local de trabalho. Está a mudar bastante em Portugal, mas ainda tínhamos muito uma cultura do local de trabalho como um local onde eu vou porque sou obrigado ou porque tenho de ir, e menos um local onde me sinto bem, onde consigo desenvolver relações humanas que são positivas para mim também. Acho que isso em Portugal estamos a avançar. Por outro lado, tem a vantagem, principalmente relativamente aos nossos colegas da América Latina, de sermos bastante mais focados no trabalho e mais diretos. Não é? Bem, queres deixar uma mensagem para alguém que nos esteja a ouvir e que esteja a ponderar uma carreira internacional? Eu diria, estudem línguas. Sim, seria o meu primeiro conselho, porque de todos os países, eu trabalhei já com vários países, há um único país com o qual eu trabalho que não fala língua, que é a Turquia. E para mim isso tem sido um desafio engraçado, porque eu vejo a diferença que faz. A facilidade que tenho de entrar nas outras culturas e de entender as conversas e de participar nas conversas, não tenho na Turquia, porque eu estou sempre a forçá-los a falar uma língua que não é a deles e que em muitos casos as pessoas não dominam tão bem o inglês, como é o caso, como acontece em vários outros países. Portanto, o meu primeiro conselho seria que aprendessem a língua do país para onde querem ir. A outra seria que fossem com este espírito de abertura. Portanto, o que vão encontrar é certamente muito diferente, mas não adianta combater. Tá? Portanto, não vão ser essas pessoas a mudar a cultura de um país. Portanto, a única coisa que vão conseguir é frustrar-se, se forem com um espírito de crítica ou de comparação permanente, não é? Que é uma coisa que eu acho que quem trabalha num cargo internacional tem de tirar. Pensar sempre como é que se faz no meu país e como é que eles fazem aqui, não é útil. É útil pensar como é que os meus colegas fazem determinada coisa e se nós podemos replicar para melhorar. Exato. Agora, estar a comparar a forma como as diferentes culturas lidam com o mesmo problema, com as mesmas situações, pode ser interessante do ponto de vista sociológico, mas para a experiência, exatamente, e para a experiência laboral da própria pessoa, dificilmente vai ser tão válido. É? Falaste nos idiomas e fizeste-me lembrar agora uma questão adicional que eu tinha pensado em colocar. Sei que falas vários idiomas, como é que surgiu? Falas italiano, alemão, inglês, espanhol, como é que surgiu e o que é que te levou a aprender este conjunto tão largado de idiomas? Bom, eu sempre tive, e estamos a falar de trabalho, um plano de carreira muito claro, né? Que falhou totalmente, como é óbvio. Desviou-se totalmente. Portanto, eu originalmente sou formado em letras. Portanto, quando me formei em letras e em literatura, e nessa altura estudei as várias línguas. O meu pai sempre me disse que era inútil, portanto, que me deveria dedicar a qualquer coisa que tivesse futuro. Mas estudei, fiz mestrado, inclusive em Inglaterra, em literatura inglesa, e depois, quando terminei tudo isto, disse, não, vou para a gestão de empresas. Mas já cá tinham ficado as línguas, e, na verdade, não foram inúteis. Em muitos casos, abriram as portas. Não sei se foi um critério ou não para entrar na GI, mas o italiano ajudou, pelo menos, a que eu chegasse à shortlist, quase certeza. Muito bem. Última pergunta. Se tivesse a oportunidade de encontrar o Rui Rocheta de início de carreira, o que é que lhe dirias neste momento?
O pai tem razão. Não, provavelmente não diria que o pai tinha totalmente razão, tinha um bocadinho. Mas tem sempre um bocadinho. Diria provavelmente que mais do que os conhecimentos, o que se chama agora os hard skills, para dar atenção aos soft, né? Porque é muito negligenciado em geral, é negligenciado na formação, é negligenciado nas universidades, e eu penso que ao longo da minha carreira profissional tem sido crítico o desenvolvimento das soft skills, portanto era isso que eu lhe diria. Muito obrigada, Rui. Obrigada pela Obrigado, eu. Muito obrigada. Subscreva o nosso canal do YouTube, sigam-nos nas nossas redes sociais e espero que nos acompanhem nos próximos episódios, onde iremos abordar outras perspectivas do mundo.